Feliz noite para todos nesta hora. Com Efésios, capítulo 4, na Bíblia de Jerusalém, é de Jerusalém mesmo, Jerusalém, capital de Israel. Versículo 8, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Eu queria falar um pouco sobre ministério. Concedeu dons aos homens. Isso significa subiu, senão que ele tinha também desceu às profundezas da terra. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. E ele, aqui está falando de Yehoshua, o Mashiach, né, o Filho de Deus. E ele é que concedeu uns ser apóstolos, aí vai dizendo aqui, outros profetas, são 5 ofícios do ministério, né? 5 funções, mas são dons, né? Que a pessoa, desde o ventre da mãe, quando está sendo formada ali, como Jeremias 1:5, no ventre da sua mãe eu já tinha te constituído profeta, ou Gálatas 1:15, aprove Deus que me separou, me chamou desde o ventre da mãe. Quer dizer isso, antes de nascer, ele, Paulo, já era apóstolo, ele, Jeremias, também já era profeta. E se alguém vai ser um evangelista, um pastor, um mestre, também antes de nascer, desde o ventre da mãe, é ali dentro que os dons, as chamadas de Deus, que não pode ser anulado. Romanos 11:29, são sem arrependimento, não pode ser anulado, é Deus que decide. Então são 5 dons, né? Uns a ser apóstolos, outros profetas. E aqui eu vou falar coisas que eu sei que tem pessoas que não vai concordar comigo, não há problema. Eu já disse que eu estudo as Escrituras há 34 anos e está na hora de eu pregar minhas convicções, né? Para mim, Paulo também era um Efésios 4:11. Porque quando diz aqui que Yehoshua concedeu uns para ser apóstolos, aqui inclui Paulo. Quando diz que ele concedeu uns para ser profeta, aqui inclui Ágapo, Silas, Manaé, Lúcio de Cirene, Simão chamado Níger. Quando fala apóstolo aqui, deve incluir também Barnabé. Porque Atos 14, versículo 14, chama Paulo e Barnabé, o Barnabé de Paulo, de os apóstolos. Só que tanto Barnabé como Paulo, o apóstolo Barnabé e o apóstolo Paulo, não está entre os 12 de Jerusalém. Então já são 14 apóstolos? Não. São 12 apóstolos para as 12 tribos de Israel. E as nações, eu não sei quantos apóstolos ele e Yehoshua vai levantar, ou levantou até hoje. É ele que decide. Quem será apóstolo? Barnabé, Atos 14:14, Shaul, Paulo, são apóstolos para as nações. Então Paulo está aqui inserido, incluído no Efésios 4:11, porém, Paulo, eu vou falar sobre isso, Isaías 49:6, devido ao ministério de Paulo, ele é o
escolhido é maior. É a ele que é dado escrever cartas, epístolas. Vou mostrar aqui quantas vezes Yehoshua, que você chama de Jesus, apareceu para ele. Em Atos 9, Shaul, Shaul, porque tu me persegue, eu sou Yehoshua. Eu sei que a escola de teologia vai dizer assim, não, para ser apóstolo tem que ter visto Yehoshua, a qual você chama de Jesus. Então Paulo, Saulo, Shaul preenche isso. Mas e Barnabé viu Yehoshua? E a Bíblia chama Barnabé de apóstolo em Atos 14, 14. Pode ler na sua Bíblia. Depois, Atos 23, 11, Paulo estava preso. Diz a Bíblia que na noite seguinte aproximou-se dele o Senhor Yehoshua. Ele disse, tens confiança, assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que testemunhe também em Roma. E depois, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o espinho na carne de Paulo, né? Quando o mensageiro de Satanás batia em Paulo. E ele orou a respeito disto 3 vezes ao Senhor, e o Senhor Yehoshua veio a ele e respondeu. Veja que Yehoshua, o Mashiach, a quem Paulo testemunhava e pregava, aparecia a Paulo. Respondeu-me o Senhor, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta todo o seu poder. Você está vendo aí? Você está vendo aí? Eu volto aqui ao texto. Depois eu posso ler Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1. Né? Então, ele, Yehoshua, deu dons aos homens, a um ser apóstolo, outros profetas, nabi, porta-vozes. Né? Só que os profetas, no Novo Testamento, eles vão agora para o segundo lugar. Segundo 1 Coríntios 12, 28. Primeiro, apóstolo. Segundo, profeta. Terceiros, doutores. Aí tem 8 degraus. A hierarquia no Novo Testamento, né, no Evangelho de Paulo. Curas, milagres, governo, assistência, línguas. Né? Porém, os profetas agora estão em segundo lugar. Né? Eles que repreendiam sacerdotes e reis no Velho Testamento, aqui no Novo Testamento, a palavra de Deus está com os apóstolos. A palavra de Deus vem aos apóstolos, aos 12 de Jerusalém, e em específico aqui com Paulo. Quando eu estou a dizer que eu acredito que Paulo era um Efésios 4:11, apóstolo, ele não está entre os 12, ele está como apóstolo para as nações, mas Paulo é um apóstolo mais especial, mais do que Barnabé, mais do que os futuros apóstolos, que viria de séculos em séculos, sim. E por que você diz isso? Porque a ele foi dado o direito de escrever 14 livros, o Evangelho. E mesmo hoje, se Yehoshua levantar um apóstolo, um profeta, um evangelista, se Yehoshua levantar um pastor, um mestre, não pode pregar evangelho diferente do que Paulo pregou. Gálatas 1:8. Se pregar um evangelho, alguém vem dizendo, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou mestre. Se pregar um evangelho diferente de Paulo, é anátema. Porque a Bíblia está fechada. Terminou no Apocalipse. William Branham diz, e a Bíblia é a palavra de Deus e é infalível. A melhor coisa que você faz é não tirar nada da Bíblia e nem acrescentar nada na Bíblia. A não ser que você queira perder sua parte na Cidade Santa e na Árvore da Vida,
ou queira que os flagelos, as pragas caem sobre você. Então deixa como está. A Bíblia está selada, fechada. Eu tenho aqui Atos capítulo 6, eu vou lendo aqui Efésios 4 e vou citando outros livros, capítulos e versículos da Bíblia. A mensagem bíblica, escriturística, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que pregando a Bíblia, as sagradas escrituras, isso por si mesmo, o poder da pregação vai libertar os filhos e filhas de Deus do engano, da sedução, da falsidade, das artimanhas, dos homens, das ciladas arapucas de Satanás hoje, as prisões mentais, da teologia, dos templos, das igrejas, das denominações, das organizações. Eu cito aqui, lendo Atos capítulo 6, versículo 1 e 2, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, começou com 120, em Atos 1, menos de 120, no cenáculo, subiu para 3.000 em Atos 2, Pedro batizou lá com os apóstolos. Depois, Atos 5, 6, subiu para 5.000. E sabemos que Judas Iscariote se suicidou, se matou. A vaga ficou aberta. Então a vaga veio para Matias. E eu vou, enquanto eu cito aqui Atos capítulo 6, versículo 1 e 2, a Bíblia diz, as Escrituras diz que Matias fazia parte dos 12. Para as 12 tribos, não sou eu. Eu sei que Mambrana pregou, eu também preguei isso aqui. Que Paulo é o 12º apóstolo, mas eu estou disposto a mudar as coisas. A trazer as coisas para os seus lugares devidos e corretos. A ordem. Alinhar as coisas. Vai desagradar. O Efésios 4:11 dos tabernáculos, que prega a mensagem Mambrana, por mim, pouco me importa. Eu não sou prisioneiro de nenhuma denominação, eu estou livre para pregar o que eu acredito ser certo. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas são gregos. Isso porque diziam aqueles, suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aí diz a Bíblia, não é eu, é a Bíblia. Os 12! Shaul não está aqui, que ele vai converter em Atos 9. Eu estou lendo Atos 6. Paulo não está aqui. Ora, se o texto sagrado diz os 12, então Matias foi bem aceito. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. Meu objetivo não é agradar pastores, pregadores, igrejas. Quero pregar a Bíblia como ela é. Onde ela dizer, eu vou dizer. Mas está sendo diferente de William Branham, eu já disse. Se William Branham falar da Bíblia, eu vou pregar o que ele pregou. Mas se a Bíblia disser uma coisa, William Branham disser outra, eu tenho todo o respeito ao profeta William Branham, mas eu vou pregar a Bíblia. Posso dizer como Martim Lutero em Worms, no seu julgamento diante do Carlos V, o imperador alemão Carlos V. Dos líderes católicos querendo queimar Martim Lutero, e Lutero diz assim: minha consciência está cativa, presa às escrituras. Se pelas escrituras você me provar que eu estou errado, eu mudo. Lutero diz: eu renunciarei os meus escritos, meus livros, mas terá que ser pelas escrituras. Chega de disse-me disse, blá blá blá, de falsas revelações, revelar profetagem. Chega disso. É o tempo de voltarmos à palavra de Deus. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos. Aí se você ler aí, os 12 Matias está nessa decisão aí. Vai selecionar 7 diáconos. Vai selecionar 7 diáconos. Estevão vai estar entre os 7.
mas depois de diácono, que é uma função, um cargo. Porque Pedro era presbítero. Pedro disse que era presbítero. Estevão era diácono. Mas Pedro tinha o ofício de apóstolo. E Filipe, diácono, entre os 7, tinha o ofício de evangelista. Ninguém sabe quem é apóstolo, quem é evangelista, quem é profeta, quem é pastor, quem é mestre. Vai saber. Como? Pelos frutos. Toda árvore deve produzir frutos. Mas vamos lá. 5 ofícios para o ministério. Ministério é trabalho. Quem deve estar nele é quem tem dom de Deus. O irmão Branham diz isso, que um dom de Deus faz um homem virar ministro. Se ele é um ministro, ele está dentro do ministério, ele vai trabalhar na função que ele foi chamado. Ninguém pode impedir ele de trabalhar, não? Aí Paulo vai dizendo aqui, eu anotei aqui para ficar mais fácil, que todo esse ministério de Yehoshua aqui no Novo Testamento, que deve voltar, o grão de trigo deve voltar, a igreja da palavra original deve voltar hoje. Embora eu vejo que vai ser uma coisa rápida, né? Porque estamos à beira do fim do mundo. Eu vi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer que numa rodada de uma mesa de cerveja, junto com o presidente da Ucrânia e da Rússia, ele traria paz. Será que na primeira rodada de cerveja, na segunda igual eu disse, na terceira, na quarta, diz que até acabar as garrafas de cerveja, o Zelensky e o Putin chegariam a um acordo de paz? Será que chegaria? Eu vi aí que em 5 meses, 100 mil soldados da Rússia morreram em Bakhmut, aqui só numa guerra, numa cidade lá na guerra, e a Rússia tem crematório. Quem morrer na Ucrânia não volta para casa, só a cinza. Eu não acho que a Rússia perdendo 100 mil soldados só em 5 meses, a guerra já tem 14 meses, que a Rússia estaria disposta a se render, ou mesmo a Ucrânia. Já Donald Trump, que quer voltar a presidente dos Estados Unidos, disse que se virar presidente um dia ele resolve o problema da guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu pergunto, será? Não vê que a profecia de William Branham aqui na 7 áreas da igreja está em pleno andamento? Temos uma mulher como vice-presidente da América do Norte, temos um presidente católico, como em 61, John Kennedy. O mundo perde uma guerra fria. Hoje o mundo perde uma guerra nuclear atômica. Estamos no tempo do fim, mas o ministério deve voltar. Mesmo que seja para um curto espaço de tempo. O batismo verdadeiro, a Santa Ceia, as irmãs lavando os pés em casa, não é na ceia, não. 1 Timóteo 5,10. Lavará os pés dos irmãos. Quando hospedar na casa das irmãs. Tudo isso deve voltar o véu sobre a cabeça na hora de orar e profetizar o ósculo santo. Cada ponto da doutrina de Paulo deve voltar, ainda que estejamos aí há poucos anos. Pouco tempo do fim do mundo, o grão deve voltar. O grão original. Vimos agora no dia da vitória, na comemoração na Rússia, o presidente da Rússia dizendo que a guerra agora é sagrada. Eu não posso afirmar nada, mas devo dizer que se isso aí for profecia do rei do norte, como estamos vendo, do Gog, de Ezequiel 38, nada vai parar isso aí não. Portanto, ainda é um tempo de arrepender-se. É um tempo de arrependimento, né?
É um tempo de olharmos para Jerusalém. Jerusalém. Você já leu o Salmo 137? Na beira dos canais da Babilônia, sentados, naquele cativeiro indo para a Babilônia, lá no tempo do rei Nabucodonosor, os hebreus choravam e os caldeus, os da Babilônia, diziam: cantem os hinos de Sião! Queremos ouvir vossas músicas, vossos cânticos aqui na Babilônia. Os hebreus disseram que não iria cantar, as harpas estavam penduradas nos salgueiros. É claro que eles não cantavam pop, rock, funk, forró. Esse povo aí, dos hebreus, eles têm muita consideração por Jeová, o Deus do Velho Testamento, Jerusalém, Jerusalém. Nossas harpas estavam penduradas. Os babilônicos pediram para cantar, que nós cantássemos canções. Como poderíamos cantar? Cantar uma canção a Jeová em terra estrangeira, na Babilônia? Veja o que significa Jeová. E também Jerusalém, Jerusalém para esse povo hebreu. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, Jerusalém, que se seque a minha mão direita, que me colhe a língua ao paladar, caso não me lembre a todo a minha alegria. Jeová, que é o Deus dos hebreus, Deus o Pai de Yehoshua, Mashiach, a qual vocês chamam de Jesus Cristo, mas o nome é Yehoshua Mashiach. Versículo 7 do Salmo 137, Jeová, relembra o dia de Jerusalém, Jerusalém, aos filhos do Edom. Eles foram lá para destruir Jerusalém, e eles gritavam: arrasai, Jerusalém, arrasai! Arrasai, Jerusalém! Hoje são quase 10 milhões de hebreus em Jerusalém na atualidade. No dia presente. Mas eles não têm templo. Eles estão esperando o Monte Sagrado, Sião, o topo do Sião, Moriá, voltar, vai voltar, é profético. Eles vão construir o templo. Eu sei que milhões em Israel não dá importância a Jeová, a Deus. É igual Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia. Cerveja, bebedeira, balada, mas há uma grande porcentagem de hebreus lá que espera o templo. Eles não sabem o que vai vir junto com o templo. A Bíblia diz, no Apocalipse 11, 2 profetas virão, Moisés e Elias. Está chegando. A hora, no momento, os árabes controlam o Monte Sagrado. Mas há a profecia que o templo vai ser construído. Lê Apocalipse 11, versículo 1. Isso é profético. Nada pode impedir o cumprimento de uma profecia quando a profecia chega a hora dela se cumprir. Hoje, esses hebreus, israelenses, judeus, eles não podem entrar no Domo da Rocha, na mesquita de Omar. Eles não podem nem orar no Monte Sagrado, que hoje é chamado Monte das Esplanadas das Mesquitas de Omar, Domo da Rocha e Al-Aqsa. Eles podem subir lá com a polícia. E os árabes ficam assim, de olhos. Os muçulmanos ficam de olhos neles, para que eles não levem a Torá, o Tanakh, o Pentateuco. Só suba. Nada de cantar, nada de orar, nada de entrar no lugar sagrado, que hoje é uma abominação desoladora a mesquita. Mas está chegando a hora de Deus voltar a tratar com
Israel, Jerusalém, Jerusalém. Eu cito Sofonias 1:9. Castigarei também todos os que adoram. Isso aqui vai acontecer com as nações. Adoram como os pagãos, adoram os seus deuses e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio do roubo e da violência. Isso aqui está acontecendo nas nações. Está a ocorrer hoje nas nações, esses templos com rock, forró, samba, mulheres mal vestidas, cantoras gospels, pregadores gospels, colhendo dízimos, oferta, multimilionários. Gente, se Deus cortou o ramo da oliveira verdadeira e enxertou nós, a oliveira silvestre, né, o jambuzeiro bravo, e quando chegar a hora de Deus encerrar com as nações, está perto. Um dia ele cortou Israel lá no ano 70, general romano destruindo a cidade e o templo. Agora está chegando a hora que Deus vai parar de tratar com as nações, os gentios, os povos. Veja, não brinque com Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Sua misericórdia está disponível, mas está se encerrando. Eu acredito que o ministério deve voltar. Os 5 ofícios, né? Não esses aí que estão nos tabernáculos pregando mensagem mão branca. Isso aí está corrompido. Corrompido com ismos. Ismo de 7 trovões, novo nome de Jesus, prega Jesus, é William Branham, que o novo nome de Jesus é William Branham, ismo disso, daquilo outro. Não, eu creio que Deus vai ter que fazer nascer um novo ministério. Um novo Efésios 4:11, nada a ver com os ismos dos que pregam a mensagem de William Branham, virou tudo ismo. Aí sim, haverá o que Paulo diz aqui, o aperfeiçoamento dos santos. E devemos chegar à perfeição. É para isso que esse Efésios 4:11 deve reaparecer nesses instantes finais, nesse momento do fim do mundo. Nesse tempo do fim. Quando o tempo das nações está a se encerrar, ele deve aparecer. Homens apóstolos, homens profetas, homens evangelistas, homens pastores. Eu vou explicar um pouquinho aqui, já que é o grão original, como era Paulo, como deve ser esse Efésios 4:11 da hora final. Mestres, né? Eles vêm para aperfeiçoar os santos. Então, não será para os mundanos, os mornos, os frios, os formais, os religiosos, os igrejeiros, os organizacionais católicos, protestantes, pentecostais, evangélicos, deuteropentecostais e neopentecostais. Está escrito em Efésios 4, versículo 13, é para os santos. E os santos vão usar a túnica. Eu vou passar vergonha. Vergonha é ir para o lago de fogo e o inferno. Seja santo, porque eu sou santo, está escrito. 1 Pedro 1,16. Deveria ter vergonha de pecar. Paulo diz aqui, o ministério para a edificação do corpo do Mashiach. Mas você não fala Cristo, não, isso é grego. O evangelho está perto de voltar para Israel. Está na hora do nome em hebreu voltar, e voltou, Yehoshua Mashiach. Versículo 13. Esse ministério, o que ele fará? Fará com que todos os santos alcancem a unidade da fé. Primeiro. Segundo, todos vão chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, a medida do estado do homem perfeito. Então, com um novo Efésios 4:11 que vai surgir, atingiremos a estatura do varão perfeito. Quarto, isso aqui tudo está escrito em Efésios, aí, versículo 13. A medida da estatura da plenitude do Mashiach.
Então esse ministério deve nascer, deve vir, deve reaparecer. Para quê? Assim não seremos mais crianças joguetes das ondas agitadas por vento de doutrina. A terra está cheia de doutrina, de heresia, falsidade, doutrinação mental. Igrejas que não passam de prisão mental, que faz lavagem cerebral. Deus tem que trazer o ministério de volta. As pessoas estão presas, diz Paulo. E aqui agora serão libertos das prisões pela artimanha dos homens. Estou citando Paulo. E da astúcia que induz ao eu. Todo pregador de igreja, profeta de igreja, apóstolo de igreja, reverendo de igreja, induz ao eu. Vou chegar agora em Paulo aqui. Paulo não cobrava nada para pregar. E dirigiu a igreja rica, viu? Os irmãos da Macedônia eram pobres, pobrezinhos as igrejas. A de Corinto era uma megalópole, uma metrópole, muito rica. E Paulo estava pregando lá de graça. Não estava trabalhando em prol de depois receber algo em troca. Vou chegar lá agora. Quando Paulo enfrentou os falsos apóstolos em Corinto. Calma. Vamos lá. Então o ministério vem. Para quê? Para seguindo a verdade. Nós seguimos a verdade em amor, para que haja crescimento em tudo, em toda direção. Aquele que é o cabeça, o Machia, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajuntado, unido por meio de juntas e ligaduras, com a operação harmoniosa de cada um das suas partes. Veja que é um conjunto, um sistema de Deus, que deve voltar, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação em amor, porque não há amor dentro das igrejas hoje. Por aumentar, multiplicar a iniquidade, quer saber o certo que está escrito na Bíblia, e desobedecer e fazer errado, pisar na palavra de Deus, o amor de muitos se esfriará. O que há nas igrejas é fingimento. Devo dizer também que eu estou aqui no capítulo 6 de Hebreu, devagarzinho, lendo bem devagarzinho Hebreus. E anotando, tanta coisa, pensou. Eu sei que Mambrana pregou sobre o livro de Hebreus, mas o que eu tenho aqui, isso aqui daria anos pregando o livro de Hebreus. Quem sabe uma hora viremos aqui. Mas o ministério deve vir. O ministério deve voltar. Eu fiz um mapa ontem à noite, um mapa. Esse aqui abrange do livro de Atos dos Apóstolos ao Apocalipse. Eu queria entender um pouco sobre profeta, né? Porque Yehoshua, Mashiach, disse em Mateus 23, 34, portanto, eis que eu vos envio profetas. Mas para quem esses profetas? Veja que aí ele está falando que vai enviar profetas para Jerusalém, Israel. Esses profetas aí de Mateus 23, 34 é para Israel. Eu já disse aqui que no ministério, no Novo Testamento, para as nações, tem profetas também, mas eles estão em segundo lugar. E mesmo os profetas que Yehoshua Mashiach prometeu enviar em Mateus 23, 34, eles não eram os primeiros na hierarquia. Primeiro eram os 12 apóstolos. Veremos aqui em Atos capítulo 11, versículo 27, diz que naqueles dias alguns profetas desceram lá de Jerusalém para Antioquia. Era a promessa de Yehoshua. Ele não disse que enviaria profetas. Em Lucas ele disse que enviaria também apóstolos. Então vemos a palavra dele se cumprir, como Mateus 24, eu vi aquele pastor da Assembleia de Deus perguntando, acho que um adventista, me prova um versículo na Bíblia onde deve guardar o sábado. Os adventistas
estuda tanto a questão do sábado, que ele citou uma escritura lá e calou a boca do pregador lá, do pastor que estava debatendo na Assembleia de Deus. Na hora. Ele disse, pronto, ele tem aqui Mateus 24. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno ou no sábado. Aí o próprio pastor da Assembleia de Deus no debate disse, é mesmo, no sábado, e separa os judeus. Assim, o pastor estava certo, mas o adventista ganhou o debate. Porque desmontou o pastor tudinho. É como eu tenho pregado aqui, que o evangelho de Pedro é para as 12 tribos, isso inclui circuncisão, inclui pagamento de dízimo, inclui guarda do sábado. Mas para as nações, os circuncisos, o evangelho que vai nos levar ao céu é o de Paulo. Não temos que pagar dízimo, guardar sábado, ou nos circuncidar, ou ir pelas 613 mitzvot da Torá de Moisés. Eles lá em Jerusalém, mesmo os cristãos lá do Evangelho de Pedro, dos 12 apóstolos, eles tinham que praticar esses mandamentos, porque Yehoshua praticou por acaso, e Yehoshua não foi circuncidado ao 8º dia. Por acaso ele não mandou pagar dízimo em Mateus 23, até de endro, cominho e hortelã. As mulheres não guardaram, as mulheres cristãs não guardaram o sábado. E ele morre na sexta, chegou o sábado, elas tiveram que ir embora e voltaram no primeiro dia da semana. Veja que eles observavam o sábado. Não dá para observar é aqui no Brasil. Os adventistas estão errados. Os cristãos, os hebreus, israelenses, judeus estavam certos. Estavam certos, mas vamos lá. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Eles ficaram lá na igreja local de Antioquia. Né? A Bíblia diz aí, apresentou-se um deles, chamado Ágapo. Esse desceu de Jerusalém, o qual começou a anunciar por meio do Espírito que estava para vir uma fome, uma grande fome sobre toda a terra. Não era só a Judeia, toda a terra. E esta fome, de fato, veio no reinado de Cláudio. Está escrito aí no livro de Atos. Havia em Antioquia, na igreja local, doutores e profetas. Aí fala de Barnabé, Simão, congominado Níger, Lúcio de Cirene, ainda Manaé, Tetracava, Herodes e Saulo. Sabemos que Saulo e Barnabé e Saulo vão virar apóstolos. Mas entende que eu creio que tanto Barnabé como Saulo já era apóstolo desde o ventre da mãe deles, Gálatas 1,15, né? Que se alguém tem um desses 5 ministérios, o Cacu diz que só há 4. Eu não creio em Cacu, eu creio na Bíblia. Cacu anulou o pastor. Mas eu creio que pastor é ministério. É apóstolo, profeta, evangelista. O 4º é o pastor e o 5º é o mestre. Porque nas 14 cartas de Paulo, vemos Paulo mandando um evangelista. 1 Timóteo 4:5. Timóteo era evangelista. E um cooperador chamado Tito. Os dois tinham a missão de estabelecer e constituir os presbíteros, os episcopos, que você chama de bispo. Então, quem é que estabelecia ministros? Mas entende que um ministro, para ser um ministro, primeiro ele tem que ter um dom de Deus. Se ele não tiver e entrar no ministério, vai fracassar. Esse dom de Deus é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas um cacuísta diz, mas Paulo, aí em 1 Timóteo 1,6, ou 2 Timóteo, colocou as mãos sobre Timóteo, Timóteo recebeu um dom espiritual. São 9 dons, Paulo diz que devemos buscar os dons. Mas não tem como buscar ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, isso já é desde o ventre da mãe. Nem adianta pedir esses dons. Você pode pedir um dos 9. Qualquer um dos 9. E pode ser recebido, como Timóteo recebeu um. E Paulo pediu para Timóteo
não deixar apagar, mas operar esse dom. Eu não sei que dom espiritual, mas Paulo diz que Timóteo fazia a obra de um evangelista, então ele estava no ministério. Porque para estar no ministério, para ser um ministro, tem que ter um dom de Deus, e Timóteo tinha. Eu não sei o que Tito era. Paulo diz lá em 2 Coríntios 8, acho que é o 3, que Tito era colaborador, cooperador, ajudante, trabalhava na obra, companheiro de Paulo. Mas Tito deveria ter um desses 5 dons aí, ministeriais. E os dons, e as chamadas, e as vocações, Romanos 11, 29, são sem arrependimento, ou seja, Deus não muda de ideia. Se Deus decidiu que um homem vai nascer apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, Deus não vai mudar de ideia. Nasce com esse dom, vai operar, vai manifestar esse dom. Então, aqui em Atos 13, Saulo e Barnabé e Saulo vão virar, já era apóstolo desde o ventre da mãe, mas vão manifestar esse fruto, né, de apóstolo. E esses outros homens aqui fala que tinha doutores, não? Profetas e doutores, não? Simeão, Lúcio, Manaé, e além de Ágapo, né, que era um dos que desceu de Jerusalém. E eu fui fazendo esse mapa aqui, né? Às vezes é preciso desenhar todo o quadro para entender, né? Vimos 12 apóstolos, Atos capítulo 6, versículo 1 e 2, lá em Jerusalém, Jerusalém. Vemos aqui a Antioquia, profetas e doutores, mas Barnabé e Paulo são apóstolos, né? Mas há profetas aí. E aí, o livro de Atos, a história da igreja continua. Nós vemos que o Espírito Santo disse: separe-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os designei. E aí, quando você lê o livro de Atos, você vai ver que para o escritor do livro de Atos chamar Barnabé e Saulo, Paulo, de apóstolos, eles vão ter que fazer uma viagem em 11 cidades. Só depois, em Atos 14, é que vai dizer os apóstolos Barnabé e Paulo. Então, para onde eles vão? Eles vão para Listra, Derbe, tudo aqui, ó, Seleucia, navegaram para o Chipre, Salamina, Parfo, Panfilha, Pergue, Antioquia de Pérgia, é isso? Icônio, voltou de novo para Listra, Derbe, cidades licuânias, né? Aí, sim, a Bíblia diz, os apóstolos lá em Listra, depois de viajar 11 lugares, e para o Chipre, outros países. O Chipre era outro país. Só depois disso é que a Bíblia chama Barnabé e Paulo de apóstolo. Apóstolo quer dizer um enviado, né? Aí vai vendo aí, já que eles fizeram uma viagem missionária, eles vão fazer vão fazer outras viagens, mas aí surge o problema da circuncisão, porque começou a nascer grupos, igrejas, irmãos, e aí lá em Jerusalém queria circuncidar os gentios. Aí Paulo e Barnabé vai para lá, que os 12 estavam lá. Mas Paulo, você vai ver que o tempo todo Paulo está sob a liderança do Espírito Santo, não dos 12 de Jerusalém. Embora ele considera, respeita, às vezes vai lá para resolver problemas ou levar ajuda financeira, coleta, não? Mas Paulo tem autonomia. Aí lá em Atos há uma discussão violenta entre Paulo e Barnabé. Os dois se separam, não? Barnabé pega João Marcos, vai para uma direção, Paulo pega Silas, que é profeta, vai para outra direção. E aí, com Silas, porque Paulo, ele é Isaías 49:6, eu vou chegar lá. Aí o escritor do livro de Atos vai se centralizando, contando, narrando as viagens de Paulo, as viagens de missão missionária de Paulo com Silas,
cruzando, atravessando a Síria, a Cilícia, ele quer ir para a Ásia, ele quer ir pregar em tal lugar, Deus não deixa. Ele tem uma visão, vê um homem lá, de noite, dizendo, passa a Macedônia, vem para a Grécia, vem para a Europa, vem nos ajudar. Aí ele cruza para a Europa, Macedônia, Filipos. Lá em Filipos ele vai pregar, vai converter Lídia, ele e Silas. Vai converter também o carcereiro, depois de expulsar um demônio de uma mulher adivinhadora, ele é preso com Silas. E aí você vai seguindo o livro de Atos. Vai seguindo o livro de Atos, quando você terminar Atos, você vai para as cartas de Paulo. Do apóstolo Paulo, né? Vá para as cartas de Paulo, vá para Coríntios 12, 28. Na igreja, colocou primeiro degrau apóstolo, segundo profeta, terceiro doutores, aí tem 8 degraus. Embora a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E Paulo é apóstolo. Vou mostrar, vou chegar agora. Agorinha mesmo, que ele estava cumprindo Isaías 49:6. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, 1 Coríntios 14:32, que ele deu uma ordem lá na Grécia, em Corinto. As mulheres não podem tomar a palavra, as mulheres não podem pregar, permaneçam em silêncio nas assembleias. Se alguém, aí tem esses metidos a profeta, né? Se alguém acha que é profeta espiritual, reconheça que o que eu escrevo é preceito, é mandamento do Senhor. Mas se alguém ignorar, está ignorando a Deus e será ignorado. Aí, vimos aí o Efésios 4:11 que eu li. Eu disse, terminando o Atos, você tem que, Atos dos Apóstolos, livro de Atos, da história da igreja, você tem que ir para as cartas de Paulo. Aí vemos o ministério. Em nenhum lugar das 14 cartas, Paulo diz que é profeta. Em Timóteo 2:7 ele diz que é apóstolo, doutor das nações. O apóstolo Paulo, e lá em Hebreus 1, ele diz assim, isso aqui é interessante. Ele diz assim que Deus falava antigamente aos pais. Deixa eu ler aqui Hebreus 1, estou estudando Hebreus devagarzinho, né, com muita calma, né? Hebreus 1:1. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Velho Testamento. Agora, nesses dias, que são os últimos, mas agora nós estamos no fim do fim, né? Falou-nos por meio do Filho. Então agora ele fala através de Yehoshua. Yehoshua estava em Paulo. Paulo manifestava. Yehoshua. Gálatas 1:17. O livro de Gálatas, o livro de Corinto. Era ele, Yehoshua, já citei aqui. Atos 9, Atos 23:11, Atos capítulo 12, versículo 9, ele aparecia a Paulo. Ele é o cabeça da igreja. Veja que Pedro não chama Paulo de profeta, chama de irmão, o irmão Paulo. Escreveu cartas para a nossa salvação com pontos difíceis. Esse mesmo Paulo, o apóstolo, teve problemas com Pedro lá em Gálatas 2. E Pedro estava comendo lá, tomando refeição com os gentios, mas quando foi informado, os de Tiago, os circuncidados, os irmãos da circuncisão, estão vindo. Aí Pedro parou de comer, tomar refeição com os irmãos não circuncidados, e Paulo viu que até Barnabé entrou nessa dissimulação. Paulo disse que teve que repreender Pedro. Minha Bíblia de Jerusalém fala da hipocrisia de Pedro. O homem que foi dado a ele as chaves do reino do céu. Mas veja a autoridade de Paulo, e nós não vemos Pedro magoado com Paulo. Pelo contrário, ele está dizendo, as cartas do irmão Paulo,
É importantíssima, está cheia de pontos difíceis, que os ignorantes, os vacilantes vão torcer para a sua própria perdição. Ou seja, Pedro está dizendo que nos escritos de Paulo tem salvação, e tem mesmo. E tem até hoje. E o único evangelho que pode salvar é o evangelho de Paulo. Porque o evangelho de Paulo é o evangelho de Yehoshua que eu recebi. Do Senhor Yehoshua Mashiach. Eu vos transmiti. Não digo eu, mas quem está a dizer é o Senhor. Tal mandamento, tal ordem, tal preceito. Tal regulamento. Quando você está numa batista, numa presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Universal, você não está seguindo o Evangelho de Yehoshua, está seguindo estatuto. Veja o livro do Cacu, Filipe, o que é isso? É um RI, um regulamento interno, igual do Davi Miranda aqui, quando estava vivo pregando. A denominação dele, Deus é amor, proibindo usar bigode. Por exemplo, eu com esse bigode aqui, eu nunca seria aceito. Na igreja é Deus é amor. Mas o evangelho de Paulo não me manda ficar barbudo e nem me proíbe de usar bigode. Eu uso se eu quiser. Compreende? Mas as igrejas vão criando RI, eles vão pregando coisas, dominando as pessoas, escravizando as pessoas. Depois a pessoa pensa que vai para o céu. Se morrer em tal igreja, está indo para o inferno. Você está seguindo não o evangelho de Yehoshua. Através de Paulo, mais estatutos, normas, regras, regulamentos internos de igreja. É hora de voltar para a Bíblia. Isso aqui que Paulo escreveu, os 14 livros, não é regulamento interno de igreja. Não é estatuto, norma de igreja, de denominação, organização, mas é as palavras da vida eterna que está valendo hoje. Veja 1 Pedro 3,15, o que Pedro fala do irmão Paulo. Mas também Pedro diz, observa as palavras dos profetas. Elas é luz que brilha em lugar escuro. Porque toda a escritura é inspirada. Eu sei que a salvação está no evangelho de Paulo, mas não vamos desprezar o que diz Sofonia, Miqueias, Ageu, Baruque, Judite, Tobias, se quiser saber, Macabeus. Eu disse que eu vou pregar isso. Ou se você pregar isso, você está pregando apócrifo, aí eu não vou seguir isso, eu não estou chamando ninguém para seguir. Estou nem preocupado. Se o que eu estou pregando salvar meia dúzia, tá bom demais da conta. Não vê que nos dias de Enoque, só Enoque foi, nos dias de Noé, era só 8. Não estou preocupado com o número. Eu já não cobro dízimo, é proibido cobrar dízimo e pedir dinheiro. Isso aqui que eu estou pregando, eu creio, acredito que é o de volta à palavra original. Toma cuidado. Porque 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, não fala que vai vir falsos profetas, mas falsos mestres. Há muitos que se dizem profetas, mas não são profetas, são doutores, falsos mestres. Mas 1 João 4,1 aqui no Novo Testamento diz para examinar os espíritos. Não vá crendo de primeira assim, abraçando, engolindo qualquer coisa. Você tem que dar o teste das escrituras. Qualquer pregação, qualquer ministério, qualquer homem que diga que tem um dom de Deus, de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, dê o teste da palavra. Vamos ver se ele passa no teste da palavra. Testa, examina os espíritos. João disse na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, a terra está cheia de muitos falsos profetas. Mas eu saí caçando profetas aqui no Novo Testamento, na Bíblia. Eu vi que de Jerusalém desceu esses. Vi também que haverá profetas no corpo do Mashiach, na igreja, porque é o segundo ofício, primeiro apóstolo, segundo profeta, depois evangelista, pastores e mestres. Mas é o evangelho de Paulo que todos os 5 ofícios terão que se submeter hoje. Se é que quer ir para o céu, mas eu notei uma coisa aqui, no Apocalipse 11:10. Quando a igreja desaparecer no rapto
vai aparecer dois profetas para Israel, Moisés e Elias. Né? Isso aqui é um apanhado do Velho Testamento. É claro que quando esses dois profetas aparecer lá na última semana de Daniel, a semana de número 70, só resta 3 anos e meio, não tem graça. Não tem mais apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Deus não trata mais com as nações. Quando esses dois profetas aparecer para Israel, aí é Moisés e Elias, os 144 mil, então termina. É o julgamento, então vai terminar tudo. Eu estou a vos pregar a palavra de Deus nesta hora. Eu sei, o assunto é extenso, é longo, mas que Deus ajude você a entender. Que Deus ajude você a entender. Eu te estabeleci, Paulo dizendo aqui, eu te estabeleci como luz das nações, Isaías 49:6. Mas na minha Bíblia de Jerusalém está escrito aqui que para que sejas portador da salvação. Não está dizendo que Paulo é a salvação, ele porta, ele leva a salvação para as nações. É isso que Paulo faz. Ele leva a salvação para as nações. Eu te estabeleci, Isaías 49:6. Sim, Paulo cumpre essa profecia como luz das nações para que seja portador da salvação. Agora, quem é a luz das nações? Quando você abre a Bíblia, em Lucas 2:32, Simeão, lá no templo, ao 8º dia, quando Yehoshua foi ser circuncidado, ele toma o menino nas mãos e diz, despede-se, o teu servo em paz, meus olhos viram a tua salvação. A salvação é Yehoshua, não é Paulo. Paulo era só o portador da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Yehoshua. Leia Romanos 10:9-10. Se com tua boca confessares Paulo, não senhora. Se com tua boca confessares Yehoshua, que ele é o Senhor, e creres em teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Paulo não pregava, o próprio Paulo, segundo os Coríntios 4:5, Paulo diz assim, não pregamos nós mesmos, mas o Mashiach Yehoshua, Senhor. Quanto a nós, aí Paulo incluindo junto com Barnabé, Tito, Timóteo, todos os cooperadores, Paulo diz assim, quanto a nós mesmos nos apresentamos como servos de quem? De Yehoshua. É ele que é o Salvador, veja o que Simeão diz. Despede, Senhor, teu servo em paz, meus olhos. Vira a tua salvação que preparaste em face de todos os povos, em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para teu povo Israel. Quem é a luz que ilumina as nações? Paulo é o portador da salvação. Que Yehoshua, já mostrei aqui, Atos 9, Atos 23:11, Atos 2 Coríntios 12:9, Yehoshua aparecia e estava com ele. Ele dava testemunho de Yehoshua como na prisão. Atos 23:11, Yehoshua, o Senhor, apareceu e disse, tem confiança, Paulo, assim como desse testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que testemunhe de mim também em Roma. Então, mesmo Ágapo, profeta que desceu de Jerusalém tomando o cinto de Paulo, Ágapo amarrou as mãos de Ágapo, os pés de Ágapo. Ele disse, vai acontecer isso, é assim diz o Espírito Santo com o varão que é dono desse cinto. Paulo disse que os irmãos queriam entristecê-lo para ele não ir a Jerusalém, mas era vontade de Yehoshua, Mashiach, o único Senhor, o Senhor dos senhores, que Paulo fosse preso.
e chegasse a Roma também. Paulo estava cumprindo a escritura, o apóstolo Paulo, mas ele era só portador de salvação. A salvação mesmo é Yehoshua. É sempre Yehoshua. Paulo disse que Yehoshua fez dele, Paulo, apóstolo e doutor das nações. Mas não Salvador. Ele ajudou a divulgar o Salvador, o galardão dele é grande. Ele está no reino de Deus, e você? E eu? Quem nós devemos divulgar? Eu não estou aqui para pregar. Eu mesmo, André Luiz, um homem falho. Não, eu devo pregar quem nunca pecou. O infalível Yehoshua Mashiach, que morreu na cruz sem pecar. Nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Mediador. Se com tua boca você confessar que Yehoshua é o Senhor e crer que Deus, Jeová, o Pai, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos 10, 9, versículo 9 e 10. Agora eu vou terminar minha pregação com isso aqui. Paulo teve que enfrentar falsos apóstolos. Você lê isso aqui em 2 Coríntios capítulo 11. Oxalá me suporteis um pouco na minha insensatez, na minha loucura. Eu estou zeloso de vocês, Corinto. Igreja rica, viu? Gente com casas, fazendas, patrimônio, bem de vida. E Paulo com zelo deles, e Paulo não queria o dinheiro deles, as propriedades mesmo, salário. E o salário da igreja de Corinto seria melhor do que o salário da igreja da Macedônia. Os macedônios eram tão pobrezinhos. Mas Paulo disse que preferiu receber a ajuda dos macedônios do que os ricos de Corinto. Porque ele queria dar um bom testemunho ali em Corinto. Ele queria ser um exemplo em Corinto para ser seguido. Corinto era problemático. Fica pensando que Corinto só tinha aquele problema de divisão, uns de Cefa, outros de Apolo e outros de Paulo. Esse não era só o problema de Corinto, não. O problema de Corinto também estava no nível dos irmãos de Corinto receber espírito errado, espírito estranho. Até outro Yehoshua. Você fala Jesus, o nome é Yehoshua. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui, 2 Coríntios 11, eu vou terminar. Paulo está aqui dizendo, portanto, Deus disse, do meio das trevas brilha a luz. Paulo fazia a luz brilhar. A luz das nações é Yehoshua. E Paulo era o portador da salvação. Com efeito, aí Paulo vai dizer aqui, se vem alguém e vos prega um Yehoshua diferente daquele que pregamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebeste, ou evangelho diverso, diferente do que abraçaste, vós suportais de bom grado. Quando fala bom grado aqui, quer dizer que eles estavam crendo em outros pregadores que não eram exemplo, pregando outro Yehoshua, outro Espírito Santo, outro Evangelho, e os coríntios estavam recebendo de boa mente, de bom grado. Mas Paulo está dizendo, vocês vão sofrer. Com razão sofrereis. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Yehoshua. Você fala, Jesus, meu nome é Yehoshua. Anuncia um Yehoshua diferente daquele que anunciamos. Ou seja, o verdadeiro Yehoshua estava em Paulo, mas já tinha outros apóstolos tentando chover no molhado, tentando tomar a obra de Paulo, dizendo que tal Yehoshua estava com ele, mas o Yehoshua nesses outros apóstolos era diferente do Yehoshua que estava em Paulo. Porque o Yehoshua que estava em Paulo recusou salário, não cobrava nada para pregar, não queria nada em troca. Esse outro Yehoshua e outros apóstolos que estava tentando conquistar os coríntios estava de olho nos bens.
no financeiro dos coríntios, enquanto Paulo não queria nada. No seu ministério, apenas pregar por amor. Outros apóstolos fraudulentos, pregando outro evangelho, outro espírito e outro Yehoshua estava conquistando os coríntios. E Paulo viu que os irmãos de Corinto estavam recebendo de bom grado, suportando com boa mente. Paulo disse: vocês vão sofrer. E Paulo não obrigava ninguém a seguir ele. Ele não obrigava ninguém a seguir ele. Ele chegou a dizer no versículo 6 aqui desse capítulo, que eu estou lendo para encerrar. Paulo diz assim: posso não ter a técnica de ser um grande orador, um grande pregador, um grande expositor, uma grande homilética, uma grande hermenêutica, igual esses apóstolos fraudulentos que estão conquistando vocês, ganhando vocês, coríntios. Posso não ser um grande orador, mas saiba de uma coisa: não me falta conhecimento e entendimento. Quer dizer, Paulo conseguia discernir, e ele disse para os coríntios: eu prego sem cobrar nada, eu prego sem esperar nada. Em troca, observe meu exemplo e observe o exemplo desses apóstolos fraudulentos. Vamos ver em quem Yehoshua está. Paulo diz assim: e o que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo de se gabar, de dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Veja só, eles não estavam dizendo que estavam fazendo um trabalho lá em Corinto, chovendo no molhado, melhor do que Paulo. Ele estava dizendo que estava fazendo igual. Como é que Paulo trabalhava? De graça, pregando gratuitamente. Eles chegaram lá também assim. Mas Paulo conseguia discernir eles e os coríntios não. Olha que problema, que problemão, tá vendo? Que ministério não é fácil. Lidar com ministros não é fácil. Não vê? Que no final da vida, eu vou voltar aqui ao versículo 13, 2 Coríntios 11. No final da vida de Paulo, ele é até abandonado pelos irmãos, até Demas. Vai seguir o mundo, todo mundo abandona ele. Só fica Lucas, e ele manda Timóteo vir depressa. Ele disse que tinha terminado a carreira, guardado a fé, e que iria ser oferecido como um sacrifício. Eu vou morrer! Serei oferecido como um sacrifício de libação, mais a coroa da justiça, porque Yehoshua é justo. Ele sempre viu o modelo, o trabalho, o caráter, a decisão, o comportamento, a fidelidade de Paulo. Ele olhava tudo isso, e eu abro aqui um parêntese. E a terra está cheia de igreja, cheia de pastores, apóstolos, reverendos, bispos, e muita gente está congregando com esses homens. Sabe que esses homens têm 2, 3 mulheres, polígamo, bígamo, adúltero, tem amantes. Mas eles não saem dessas igrejas, porque o líder lá, mulherengo, é o dono da igreja. Quero dizer nesta hora: sai dela, povo meu, desse sistema, dessas igrejas. Daí não é a igreja de Yehoshua Mashiach, é a igreja dos homens. Olha o privilégio que tinha os irmãos de ter Paulo como apóstolo. Ele era fiel. Paulo diz aqui, versículo 13, estou terminando. Aqueles homens, Paulo diz assim: eu vou frustrar eles. Eu vou derrotar esses falsos apóstolos. Não, eu não vou trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos de graça. Eu vou trabalhar de graça a vida toda. Nem mulher ele tinha, já para não ter que comprar geladeira, fogão, carro, fazenda. Não, eu não tinha problema com cuidar dessa vida. Esses homens dizendo que aposta, tudo tem mulher. Eu não estou falando contra Pedro, contra Tiago. Eu estou falando de falsos apóstolos que foram lá tentar ser igual a Paulo em Corinto para conquistar os coríntios. Esses 12 de Jerusalém eram verdadeiros,
Mas Paulo agora estava enfrentando falsos homens, se dizendo apóstolo, tentando trabalhar igual Paulo. Mas Paulo estava vendo, discernindo eles. Vou frustrar eles. Vou derrotar eles. É porque Paulo não pregava por dinheiro. Paulo não tinha amor ao dinheiro. Esses homens estavam pregando em Yeshua, pregando tal evangelho. O povo estava crendo, mas no fundo, o objetivo era arrancar as casas, fazendas, patrimônios dos coríntios. Coisa que Paulo nunca arrancou, nunca ambicionou de ninguém. Desejei vestido, ouro, prata, imóvel, patrimônio. A riqueza, o tesouro de Paulo estava no céu. Mas esses fraudulentos chegaram lá para conquistar os coríntios. Olha o grande problema aí. Mas Yeshua vai fazer Paulo sair vitorioso. Aqueles homens são apóstolos falsos, versículo 13, Paulo dizendo, eles não são verdadeiros. Paulo diz assim, esses apóstolos aí, eles mentem, são mentirosos a respeito dos seus trabalhos. Na verdade, Paulo diz assim, esses apóstolos aí, Corinto, toma cuidado. Era a única coisa que Paulo podia dizer. Dá o aviso, ele diz, toma cuidado, ó, irmãos de Corinto. Esses homens aí estão disfarçados. Lobos em pele de ovelha. Eles estão disfarçados, apresentando-se como verdadeiros apóstolos do Mashiach. Não, eles não eram. Quem viu o Mashiach? O Mashiach aparecia, quem viu o Mashiach foi Paulo. O Mashiach aparecia para Paulo, não para esses falsos apóstolos. Eles estão disfarçados, apresentando-se como verdadeiros apóstolos do Mashiach. E isso não é de admirar, e Paulo vai dizer essa famosa frase, né? Isso não é de admirar, pois até Satanás, veja, Paulo estava vendo Satanás nesses apóstolos, lá em Corinto. Não é de maravilhar-se que até Satanás possa se disfarçar, parecendo um anjo de luz. Estão pregando em Yeshua, estão pregando o evangelho deles, estão trazendo o espírito deles, mas isso aí não é Deus, Paulo dizendo, isso é Satanás. Portanto, não é de nada demais que os servidores dele, de Satanás, se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas Paulo está dizendo aqui, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Esse problema lá, muita gente estava pregando Mashiach, uns por amor, igual Paulo, mas já tinha gente pregando por orgulho, por vaidade, por questão financeira, por emprego, para tomar patrimônio dos outros, por lucro, para escravizar os outros. Mas Paulo era diferente. Olha, que Deus abençoe os filhos e filhas de Deus nesta hora, que o ministério volte, que o novo Efésios 4:11, baseado na sã doutrina de Paulo, do evangelho de Paulo, volte nesse tempo do fim. Amém.